Obrigada por estar aqui comigo, Adolfo, da Valinha Advogados. Eu tenho uma dúvida que é bem frequente aqui e que eu gostaria que você deixasse suas considerações, você é nosso parceiro jurídico aqui de franquias. É uma dúvida cruel, né? A legislação entre franqueado e franqueadores, né? No aspecto trabalhista, se tem realmente acontecido alguma jurisprudência, alguns processos aí fora do comum. O que você tem a dizer? Excelente, Renata. Veja, a gente acompanha muito de perto, porque a gente também dá suporte para algumas franqueadoras e também para algumas unidades franqueadas. Então, a gente acaba advogando em prol de ambas as partes. Então, é muito importante saber, de fato, como tem encaminhado os entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. E hoje, no Brasil, Rê, a predominância das decisões do TST, que é a nossa Corte Máxima Trabalhista, é no sentido de que, de fato, não há nenhum tipo de responsabilidade subsidiária ou solidária da franqueadora com os trabalhadores ou a relação de trabalho dos franqueados, tá? Temos, inclusive, rescisões recentíssimas do TST, decisões de abril desse ano, decisões de setembro desse ano, onde, de fato, eles reconhecem que não há essa responsabilidade. E isso pautado em quê? Pautado no fato de que, de fato, a relação entre entre franqueadora e franqueado, ela é uma relação de natureza civil, ela é uma relação que, de fato, tem uma contratação própria. Então, por essa razão, não há que se falar em responsabilizar o franqueador ou a franqueadora em relação a débitos trabalhistas do franqueado. Inclusive, eles fazem até uma distinção de que não há ali nenhum tipo de terceirização, nenhum tipo de relação trabalhista que poderia, obviamente, trazer essa responsabilização. Então, o entendimento majoritário do TST hoje é, sim, que não há essa responsabilidade. Obviamente que aí pode vir aquelas dúvidas, e o que normalmente eu falo para os meus clientes, se de fato houver alguma fraude no seu processo de franquia, se de fato houver alguma situação que desvirtue o contrato de franquia ou que desvirtue essa relação entre franqueadora e franqueado, isso num caso concreto pode sim trazer um entendimento diferente. Agora, se de fato você faz, e aí óbvio, né, não é só destacando, mas o trabalho de vocês de fato é um trabalho muito responsável, é um trabalho muito completo e é um trabalho muito sério, né, vocês, diferentemente de algumas outras empresas, não faz por fazer essa formatação e expansão de franquia, então vocês também estão atentos a todos esses indícios que poderia demonstrar que há ali, peraí, essa relação aqui não está muito clara se é de franqueadora e franqueado, não, peraí, aqui não está muito certo. Então, eu sei que todos esses cuidados vocês cuidam muito, são muito, muito competentes em relação a isso. Então, sendo uma relação normal, correta, exata e que respeite o contrato de franquia, de fato, o entendimento atual do TST, e aí, obviamente, que isso acaba refletindo na maioria dos tribunais regionais também, é que, de fato, a franqueadora não responde. Um ponto que a gente puxa, que sempre que a gente nota muito, é repasse de franquias. Ou assim, aquisição da franqueadora, né, retomada de uma franquia pela franqueadora. Né? Ou até na pessoa física, às vezes, do franqueador. Né? Eu vou comprar aquela franquia para ela não fechar, eu mesmo vou conduzir. E daí nisso fica pendente aquelas questões de funcionários que vão permanecer. Né? Qual é a indicação também nesses aspectos, né? Tendo uma relação de franquia aí que vai, de repente, um contrato de franquia que vai se desvincular e outro que vai nascer. Né? Sendo o próprio dono da franqueadora, que muitas vezes ele também pode ter uma unidade de franquia, né? Ou de outros, terceiro, que ele venha fazer um repasse para terceiro. Qual que é a tua recomendação nesses aspectos? Legal. Nesse aspecto, o que acontece? Se a gente tem uma sucessão, de fato, Renato, por exemplo, eu vou lá e sucedo um franqueador que está, uma franquia, né? O franqueador retomou do franqueado e eu faço a sucessão dessa franquia. Obviamente que eu, como empresário que sucedo algum franqueado anterior, infelizmente, se eu suceder explorando o mesmo fundo de comércio, a mesma estrutura e os mesmos clientes e principalmente a mesma mão de obra, de fato, esse risco ele não está relacionado com ser franquia ou não. Ele está relacionado com a sucessão pura e simples. Então, toda vez que há uma sucessão, de fato, a regra geral é que quem está saindo não responde diretamente,
mas quem está entrando, sim, responde diretamente e passa a ter essa responsabilidade. Então, nesses casos, o que eu recomendo? Eu recomendo que haja bons instrumentos contratuais, tanto entre a franqueadora e o franqueado que está saindo, do ponto de vista de, mesmo ele saindo, ele ainda se manter responsável por instrumento contratual, com eventuais passivos que seja do período que ele esteve à frente daquela operação, e, obviamente, replicar essas mesmas seguranças para que o franqueado que está sucedendo, o franqueado que está saindo, também tenha essa segurança. Vai evitar o problema? Não. Talvez, de fato, em prol da sucessão, haja um pedido de responsabilidade de quem está sucedendo a pessoa que está saindo. Porém, eu tenho condição de depois, se tiver algum prejuízo, exercer o meu direito de regresso, buscar daquele que saiu responsabilidades que era do período dele. E o mesmo vale também para a franqueadora ao retomar essa unidade, ter esse mesmo cuidado, porque a partir do momento que há essa sucessão e há esse aproveitamento do fundo de comércio constituído ali, de fato, é nesse aspecto que a Justiça do Trabalho se apega para responsabilizar quem está entrando. Porque nessa sucessão, não tem como, né, você, de repente, desvincular aquele funcionário de um CNPJ e naquele mesmo local você está abrindo um outro CNPJ, você pode contratar, não pode, de repente, gerar um passivo aí? Olha, se eventualmente houver uma quitação de todo aquele passado trabalhista anterior, do ponto de vista de uma rescisão, um encerramento do contrato e o recomeço de uma nova contratação, com outros aspectos, com outro empregador, ainda que as atividades possam ser mantidas, essa rescisão, ela vai ter muita força para, inclusive, contar prescrição daquele colaborador em relação ao vínculo anterior. Remanece um risco? Remanece. O ideal seria ter uma janela para ser recontratado. Mas a gente sabe que na dinâmica do dia a dia, às vezes isso não é possível. Então, tem dois caminhos. Ou, de fato, fazer essa rescisão para, no mínimo, tentar ter uma data de corte ali, que não vai ser absoluta, mas que vai dar margem para uma defesa. Ou, se for assumir a continuidade, aí já assumir sabendo que, infelizmente, esse passado anterior pode vir sim para sua conta. Mas o ideal é que esse instrumento com quem está saindo, por exemplo, e com quem está entrando, traga essa previsão de proteção para que quem entre saiba que, se tiver algum problema, pode recorrer a quem saiu para ver ressarcido esse prejuízo. Perfeito, perfeito. Excelente. Eu acho que é isso. Top. Obrigada, Rodolfo. Prazer estar com você, falando aqui contigo. Vamos fazer mais bate-papo. Vamos sim, prazer é imenso. Eu fico à disposição aí de todos os seus clientes, franqueados, franqueadoras, enfim, porque é um público que a gente tem um carinho gigantesco e gosta muito de auxiliar e de tirar dúvida. Que ótimo, obrigada.